Bom, gente, bom dia. Estou gravando esse vídeo para explicar um pouco sobre a associação mista de resistores, porque na internet a gente só acha vídeos mais assim que já parte por exemplo. Então eu queria trazer aqui algumas situações para a gente aprender a identificar esses circuitos mistos de resistores, tá bom? Então só retomando aqui rapidinho. Circuitos em série, como que a gente identifica eles? A mesma corrente que passa por um resistor vai passar aqui por outro resistor, tá bom? Como a gente calcula a resistência equivalente disso? Só somar as resistências individuais, tá bom? Circuitos em paralelo, como que a gente identifica? A corrente tem dois caminhos possíveis, tá? Para sair de um ponto A até chegar no ponto B, tá? Como que a gente calcula essa resistência? 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá certo? Ok, então gente, precisa estar bem definidinho, precisa estar bem fixado a definição de circuito em série e circuito em paralelo, tá? Para a gente poder caminhar. Porque dificilmente alguma questão vai trazer só o circuito em série ou paralelo isolados, geralmente traz associação mista, ela que é interessante porque é ela que acontece na prática, tá bem? O que é uma associação mista? Tem duas formas delas aparecerem. Primeiro caso, a gente tem três resistores e aqui a gente identifica que a corrente tem o quê? Dois caminhos para fazer, pode vir por cima ou pode vir por baixo. Ah, professor, então isso é uma associação em paralelo? Não. Por que não? Porque antes da corrente se dividir, olha, só vai se dividir aqui, ó, nesse ponto, entre R2 e R3, tá? Antes dessa corrente se dividir, ela passa toda por R1, ok? Então aqui a gente tem uma associação mista, tá? Como que a gente resolve isso? Bom, nesse caso aqui, primeiro a gente vai calcular essa resistência equivalente entre R2 e R3, que é onde ela se dividiu, tá? E depois a gente calcula aqui o circuito todo como se fosse uma associação em série. Onde eu fiz esse círculo todo aqui, a gente vai substituir por um resistor. Então a gente vai ter aqui o resistor R1 em série com essa bolinha toda aqui que a gente fez, tá? Então primeiro a gente calcula essa resistência aqui que eu vou chamar de R', e a gente faz ela em série, tá? Com esse resistor R1, tá bem? Só que tem outra possibilidade de aparecer uma associação mista, tá? Que seria esse caso. Aqui eu também tenho três resistores. Ah, professor, aqui a corrente se dividiu, então aqui é em paralelo. Olha lá. Tá em paralelo, só que dentro dessa ligação em paralelo, dessa associação em paralelo, olha aqui. Aqui dentro a gente tem uma associação em série, tá? Então aqui também é outro caso de associação mista. Só que repare que aqui a corrente se dividiu antes de passar pelos dois que estão em série, tá? Olha, entre R1 e R2 a corrente não se divide. A mesma corrente que passa aqui por R1 vai passar aqui por R2, tá bom? Então, nesse caso, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente calcula essa resistência equivalente em série para depois fazer em paralelo. Então, da mesma forma, aqui onde eu circulei esses dois resistores, eu vou trocar por um só. Então, a gente vai ter um novo desenho, em que aqui em cima vai ter uma resistência em série, que a gente vai calcular, e embaixo vai ter o valor do R3, que continua o mesmo, tá? Desculpa o desenho, ficou bem mal feitinho, mas acho que deu para entender. Ok? Então, esses são os dois casos de resistência associados de forma mista, tá bom? E aqui na aula, gente, no estudo orientado, eu estou colocando mais um link, tá? Além desse que vocês estão assistindo, tem um outro link que é mais exemplos, tá?
Então aí que vai ajudar na prática vocês perceberem alguns exemplos para ajudar a fazer essas atividades de hoje, tá bom? Espero ter ajudado.